Olá pessoal, hoje eu quero me reportar, eu quero me dirigir àqueles empreendedores que tiveram a coragem de sair do lugar comum e abrir seu próprio negócio, abrir sua própria empresa. Quer seja uma indústria, um comércio, um prestador de serviço, não importa, mas aqueles que tiveram a coragem de se lançar no empreendimento. Essas pessoas, eles vão precisar de alguém que ajude, que os ajude, que colabore com eles no trabalho, para prestar um bom serviço, para manter os clientes que ele tem, para adquirir novos clientes, para que o seu empreendimento produza, cresça. Essas pessoas, ao serem escolhidas, normalmente são escolhidas lá no departamento RH, e elas são escolhidas pelo seu dinamismo, pela sua determinação, pela sua coragem, pela vontade, entusiasmo que eles têm que trabalhar. Porque elas não podem ter preguiça, elas não podem procrastinar, elas têm que estar sempre com a motivação em alta. Então a primeira motivação que o empresário tem para com o seu colaborador é o salário, é o soldo. É óbvio, todo mundo que vai trabalhar porque precisa se manter na vida, precisa manter a alimentação, um status de vida, criar os filhos. Então ele procura, é óbvio, um bom salário. Então o salário é o motivador inicial que o empresário tem com o seu colaborador. Mas o salário é uma motivação que não dura muito tempo. Ela não é muito perene. Se você for observar, o primeiro, o segundo, o terceiro mês, o teu colaborador está satisfeito com aquilo que ele tem. Depois, no máximo assim, 6 meses, ele já começa a achar que aquilo que ele ganha não é o suficiente por aquilo que ele faz. E aí ele começa a entrar em conflito. Não que ele seja uma má pessoa, ou que ele seja um preguiçoso, não. Mas isso é uma coisa natural do ser humano, e quem explica isso é Maslow, que é o pai da motivação, o cara que entende da motivação no mundo. Então o que o Maslow fala? Ele diz assim, toda motivação nossa é intrínseca, é aquela que vem de dentro. E quando a motivação passa a ser extrínseca, quando você começa a motivar por coisas externas, e essa motivação extrínseca ela cessa ou ela diminui, a motivação intrínseca ela não existe mais. Então, como o empresário vai fazer? Ele tem que pagar o salário, é óbvio. Mas o salário é uma motivação extrínseca. Então, aquela motivação intrínseca que ele tem quando começa, assim que ele acha que o salário dele já não é bom, já começa a complicar. Tem um grande amigo meu de uma indústria alimentícia, ele dizia assim, Ayrton, teu salário é muito bom, enquanto você não descobre que o teu vizinho ganha mais do que você. Aí a coisa desanda. E é verdade, isso é uma coisa natural. Como eu falei, não é porque as pessoas são más ou são preguiçosas, não. Porque é uma coisa natural do ser humano. Então a gente precisa motivar esses colaboradores, manter a motivação deles em alta. Qual a ferramenta que normalmente se usa? Normalmente os empresários usam então uma palestra, convida um palestrante, faz lá um workshop de final de semana, um projeto de palestras, um projeto de dinâmicas, e isso dá um bom resultado. Mas o resultado também é assim, 2, 3 meses no máximo. E aí você tem que retomar tudo de novo, e aí fica complicado, porque essas coisas não são baratas. Então vamos ver, como é que nós vamos conseguir motivar os nossos colaboradores, manter a motivação em alta? E aí eu vou chamar para o meu lado, puxar a brasa para a minha sardinha. Como profissional de educação física, eu recomendo que as empresas elas contratem um profissional de educação física para elaborar um projeto físico na sua empresa. Não aquela ginástica laboral. Aquela ginástica laboral que tem, ela é boa, ela é ótima. São ali 10, 15, 20 minutos, é boa, não tenho a menor dúvida. Mas não é o suficiente. Por quê? Porque você precisa motivar no sentido do seguinte, veja bem, vocês empresários que vão lá na academia, que fazem uma atividade física, vejam bem, vocês quando saem de lá, vocês saem cansados, suados, vocês saem dinâmicos, vocês saem valentes, vocês saem corajosos,
Quem vai 5 horas da manhã, vai lá, faz uma atividade física intensa, vem trabalhar o dia inteiro motivado. Por quê? Porque nesse trabalho físico de média e alta intensidade, o que ele fez? Ele aumentou a circulação sanguínea, ele aumentou a capacidade de captação de oxigênio, essa circulação sanguínea levou oxigênio para o cérebro, deu uma neuróbica cerebral, oxigenou mais o cérebro, deixou ele mais disposto, levou oxigênio para as extremidades, então ele fica cansado, mas ele se sente bem. Ainda liberou os hormônios do prazer, da felicidade, endorfinas, dopaminas, então ele se sente bem. Então, baseado nisso, qual é a minha tese? Que o empresário, que a pessoa que teve a coragem de abrir uma empresa, ele contrata um profissional de educação física e faça lá um programa de atividade física. Um esporte, uma luta, uma dança, uma sessão de caminhada, uma sessão de corrida, qualquer movimento, qualquer exercício físico que passe lá a barreira dos 40, 50 minutos, 1 hora e meia. E que tenha uma intensidade média, alta. Por quê? Porque aí essas transformações vão acontecer. Vamos ver o seguinte, as transformações físicas nós conhecemos, elas vão acontecer, vai melhorar a qualidade física, vai melhorar a resistência geral, a resistência muscular localizada, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, vai melhorar a capacidade de captação de oxigênio, vai diminuir o absenteísmo, vai diminuir a procura ambulatorial, a pessoa não vai mais ficar doente com tanta frequência, eles vão se afastar um pouco daquelas doenças oportunistas, lá, diabetes, hipertensão, vão até se afastar do alcoolismo, alguns, porque vão começar a se sentir melhor. Então esses benefícios a gente vai perceber assim ao longo de 2, 3 meses, eles vão aparecer. Mas um benefício que vai aparecer imediatamente, que vai aparecer na primeira ou na segunda semana, é o benefício psicológico. Porque o benefício psicológico, ele é imediato. A pessoa começa a fazer uma atividade intensa, ele começa a se sentir bem, cansado, mas psicologicamente bem. Então você faz lá um programa de corrida, faz lá um programa de caminhada, faz um trabalho de luta, faz um esporte, e o teu colaborador vai lá e ele começa a lutar contra ele mesmo. Ele começa a querer ultrapassar limites, os limites próprios. Digamos lá numa corrida, ele correu tanto, marcou o tempo, amanhã ele vai querer correr um pouco mais, no outro dia também. Qualquer tipo de atividade ele vai querer se combater assim mesmo. A competitividade vai ser com ele mesmo. Isso vai fazer o quê? Que ele psicologicamente comece a adquirir garra, que é a vontade de lutar, que é a vontade de crescer. Persistência, por quê? Porque ele pensa, não, eu tenho que ir, eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Vontade de ajudar os outros, porque você, mesmo numa corrida, mesmo no esporte, no trabalho individual, ele vai criar a empatia de ver como é que os outros estão, querer superar o colega, mas ajudar o colega a crescer para ele crescer também. Então ele vai aprender a trabalhar em grupo. Ele vai perceber que ele precisa do colega para poder crescer. Então todo esse trabalho físico, todo isso daí, vai dar uma dinâmica e você vai ver que eles vão melhorar o comportamento grupal. Por quê? Porque eles vão começar a mexer um com o outro. Ah, ontem eu corri 10 km, só correu 8,5, ah, você não fez isso. Aí o cara, não, mas hoje eu vou te superar. Então hoje, sabe? Então isso vai criar um ânimo que a gente tem no esporte, que a gente tem nos times de futebol, nos times de vôlei. Então, para quem é empresário e já foi jogador, sabe como isso acontece. Essa política de trabalho físico em empresas, eu trabalhei durante muitos anos no maior frigorífico da América Latina, aqui no interior de Santa Catarina. E o dono da empresa, um senhor, já quando eu o conheci já tinha uma certa idade, mas ele tinha uma visão, é óbvio, uma pessoa que é numa cidade pequena, fez o maior frigorífico da América Latina, só podia ter uma visão, mas ele tinha uma visão que eu me impressionava. Então ele dizia assim, Ayrton, o meu funcionário, que ele ainda falava funcionário, o meu funcionário, ele precisa fazer alguma coisa, jogar um futebol, jogar um vôlei, ele precisa fazer alguma coisa.
Então a empresa, ela mantinha um clube, o clube tinha 4 quadras esportivas, que jogavam lá futebol, vôlei, basquete, um campo de futebol, uma sala de ginástica e musculação, uma sala de ginástica aeróbica, tinha cancha de bocha, tinha cancha de bolão. Então a pessoa que saía do trabalho, ela descia no clube e ela lá fazia alguma atividade. E esse empresário percebeu que era uma coisa de grande valor. Depois ele estendeu para os filhos. Então ele dizia assim, ó, o funcionário, ele não pode ter preguiça. E se ele sai do trabalho, vai para o bar beber e depois vai para casa, ele começa a ficar preguiçoso. E ele tinha razão. Então você, que teve a coragem de largar tudo, de investir a tua vida, investir tudo que você tinha na abertura dessa empresa, agora usa essa coragem e tente esse programa. Contrate um profissional de educação física, conversem lá entre você e ele, vejam um bom programa nessa linha de raciocínio que eu falei, praticar um esporte, praticar uma corrida, conversa com ele. Você vai ver que os resultados serão ótimos. Você vai ver que você vai manter a motivação do teu colaborador sempre em alta. E melhor, ele vai se sentir pertencente à tua empresa. O sentimento de pertencimento é uma coisa fabulosa. Quando você se sente pertencente àquilo, você começa a fazer parte assim, ó, de uma família. É como se fosse uma família. Qual é a diferença lá da família e da empresa? A família, os caras brigam, encrencam, mas na hora de pegar junto, todo mundo pega junto, todo mundo pega do lado. Lembra lá que a gente fala assim, a família do Filipão, que foi campeão do mundo. Então é mais ou menos isso. Todas as equipes esportivas vencedoras, com motivação alta, elas são como uma família, os elementos são como uma família. E você usando dessa ferramenta na tua empresa, você vai ver que todas essas pessoas com o tempo vão se sentir pertencentes a empresas. Eles vão ter orgulho de participar daquela empresa. E isso vai manter a motivação sempre alta. Então, gente, tente, vamos pensar nisso, vamos ver o que acontece. Boa sorte a todos e sei que vai ter um bom resultado.